Oi, gente. Então, hoje vamos voltar ao assunto de como fazer uma visual novel. Porque sempre que eu já pesquisei, né, no YouTube como fazer uma visual novel, as pessoas sempre estão ensinando como usar ferramentas de programar a visual novel. Ninguém está te dizendo como exatamente você deve abordar sobre isso. Então, eu estou tentando fazer isso, porque eu acho muito importante planejamentos básicos para que a gente chegue a algum lugar. Se a gente não tem plano, é muito difícil a gente chegar em algum lugar com, talvez com concisão. Não sei se essa seria a palavra, acredito que não. Ok, mas vamos lá. Como fazer a visual novel? Primeira coisa é estudar a visual novel. Eu acho assim, se você só jogou uma visual novel, você pode fazer visual novel? Com certeza, mas você tem que tentar pelo menos ou jogar o prólogo de mais algumas, no mínimo mais cinco, com estruturas diferentes. Por exemplo, se você jogou um Mustang Gate da vida, você pode estar tentando jogar um Nonary Game. Você não precisa terminar o jogo. Você pode passar da primeira parte do jogo e ver como ele funciona. Você pode também estar jogando um jogo de romance, um jogo que tem rota por escolha, para ver como aquilo progride. Você pode estar jogando um jogo, uma visual novel que tem mais elementos de puzzle. Um jogo assim é o Amplitude. Ele tem personagem masculino e personagem feminino. Então, assim, eu recomendaria dar uma olhada. Só que Amplitude não é visual novel, da Ting sim. Mas está valendo porque serve de paralelo para o nosso estudo. Escolha uma estrutura. Estrutura eu acho que é o que vem antes de qualquer coisa que você vai escolher sua visual novel. Porque independente do qual for o assunto, você tem que saber como que vai se dar esse assunto. Digamos assim, você quer fazer um jogo sobre investigação, mas esse jogo de investigação vai ser como? Uma rota só, e nessa única rota a pessoa vai ter que fazer escolhas para conseguir decifrar o crime, e se por acaso ela fizer uma escolha errada, ela morre. Acabou o jogo. Então ela teria só uma linha reta com pequenas subdivisões. Sabe um jogo que é legal para vocês darem uma olhada em que é estrutura? É Android Become Uma. Mesmo que vocês não forem jogar, vocês procurem a Flowchart. Eu acho que é assim que se chama. Aquilo ali é uma estrutura imensa e muito legal. Em Android Become Uma a gente tem 3 personagens. E Android Become Uma ele é mais um adventure game, mas para quem não sabe, visual novel são subgênero de adventure game, ok? Visual novel fazem parte das adventure game, entendeu? Então, por isso que é um paralelo muito interessante. A diferença é que lá você tem um personagem andando. E numa visual novel a gente, né, tadinho da gente, a gente não consegue fazer isso ainda. Mas basicamente é uma visual novel muito mais elaborada e muito interessante. Eu recomendo que vocês joguem. E esse é um tipo de estrutura. Por exemplo, a Amnésia Memories, que é um Otome Game, e a estrutura dele é a seguinte: você tem um prólogo curto e depois você escolhe as rotas, sendo que tem uma rota bloqueada que só vai ser liberada depois que você fizer as 4 rotas. É o conceito de true rota, final verdadeiro. Isso é muito legal em jogos de investigação. No Night Game, por exemplo, tem isso. Você não tem rotas de personagem assim de modo claro, mas você tem rotas de finais que vão te dizer mais coisas sobre todo o mistério da coisa, que tudo vai juntar no quebra-cabeça e você vai entender melhor por que tudo aquilo se deu. Então, cada rota vai revelar um pedacinho do jogo. E tá, vamos adiantar. A primeira estrutura que eu falei, prólogo mais rota. Nessa estrutura, uma pequena introdução e depois o player é impulsionado a escolher uma rota. Ou com escolhas no prólogo que escolhem a rota. Eu fiz um jogo que seguia essa estrutura, porque é um jogo simples, era um jogo que eu precisava fazer em um mês, porque eu me atrasei para o Tommy John de 2021, foi em 2021. Eu não ia fazer um jogo, então eu decidi fazer um jogo em um mês. Então eu tive que escolher essa estrutura porque era mais fácil. Rota comum mais rota. Rota comum geralmente é quando o prólogo é imenso. Geralmente a gente pode dizer que não é um prólogo. São vários capítulos, às vezes até 5 capítulos, onde você vai estar fazendo escolhas, que você vai poder estar conhecendo cada personagem, cada ângulo da história, para depois, conforme você tiver pontos ou variáveis, você vá para uma determinada rota.
E assim vai. Rota comum, mais eventos, mais games. Aí a gente já tá entrando numa rota complicada. Vocês notem aqui que eu não botei rota de personagem, porque não há uma rota de personagem. É um jogo que você vai viver o evento de acordo com que você tiver variável para viver esse evento. Então você não escolhe em nenhum momento a rota de personagem. Você vai fazer o caminho de personagem se você sempre for atrás dele. A Bordoce é mais ou menos assim. Porque você, enquanto você está vendo os eventos de um, se você tiver pontos suficientes, se o jogo te permitir, você pode ver o evento do outro. Mas no Amor Doce eles requerem que você compre roupa, tenha dinheiro, gaste ponto para falar. Hoje em dia é ponto para falar. Então acaba que se torna muito complicado. O meu jogo, 7 dias para o Natal, eu fiz assim. Eu fiz o jogo um conjunto de 3 eventos que quando você escolhia ver de um personagem, você ganhava ponto para aquele personagem. Quando você escolhia do outro personagem, você ganhava ponto para aquele outro personagem. Mas não tinha uma rota, né, declarada. Não, você estava fazendo a rota por você estar fazendo as escolhas daquele personagem. No final, somando pontos dessa rota, você ia ter ou não a chance de ir para o final do personagem. E é um modo bem legal de você estar trabalhando. Só a questão é que você vai ter que estar pensando nos minigames para que eles tenham sentido com o jogo e com a história. E uma rota única. Rota única é tipo aquele jogo da. Como é que se fala? Pet Games, né? No Our Life. Eu não sei falar. O jogo do Couve, o menino que tem a sobrancelhinha em formato de onda. Lá, o personagem, o Couve, ele pode evoluir para diversos tipos. Ele pode ser estudioso, relaxado e mais ou menos, combinado com alguém com a personalidade fria ou calma ou afetuoso. E todas essas escolhas, você vai fazendo várias escolhas. Esse jogo tem uns 2 scripts só de variáveis ou mais, imagina. E é grande, é enorme. Porque até o pão que você escolheu, o jogo se lembra. Até se você gosta de abraço ou não, o jogo se lembra. Tudo, absolutamente tudo, por causa desse uso dessas variáveis. E o cover ele vai se moldando nessas variações de personalidade. Sendo que só tem ele no jogo. Você pode, inclusive, escolher só ser amigo dele, se você quiser. Ou escolher ter algo mais. E os da Ting Sim. Da Ting Sim, eu recomendaria que se vocês fossem tentar, né, entender um pouco como funciona o da Ting Sim, tem um jogo que tem em português que alguém traduziu e deixou a tradução lá para eu distribuir no blog, que é o Realistar Mais Mais. Ele é simples e é um jogo que, se vocês quiserem entender o sistema de um dating sim simples, é ele. Um dating sim funciona assim: você precisa ter parâmetros, requerimentos para ver o final. Sem requerimentos você não tem. Imagina um RPG, você está jogando ou na mesa ou no computador. Lá no diálogo você tem um teste de diplomacia. Esse teste é 20, a tua diplomacia é 10. Significa que você não vai passar no teste de diplomacia, ou se for um jogo tipo Pathfinder, você vai ter outras opções para tentar trabalhar isso. E aí vai resultar em um final. É basicamente isso, só que geralmente da Team Sim são 5 atributos, como o Tokimeki, que eu recomendo, eu amo de paixão Tokimeki. Mas é muito atributo, se eu não me engano, são 6 ou 8. Se a gente contar o estresse e o dinheiro, eu acho que fica 6 ou 8. Fica 8. Tá. E agora, como fazer uma visual novel? A outra parte, que todo mundo diz que é a primeira parte. As pessoas dizem que o roteiro é a primeira parte. Eu discordo? Não necessariamente. Eu não vou te dizer assim, o roteiro não é a primeira parte, porque às vezes, por inspiração, a primeira coisa que você vem a pensar é no roteiro. Eu entendo isso. O meu Love Shaped foi a primeira coisa que eu pensei. Só que como eu tenho tão atrelado em mim essa coisa de estrutura, eu queria fazer um jogo em que a protagonista escolhesse a rota que ela ia entrar, mas eu não fiz assim. Eu escrevi ele com essa possibilidade, levando em consideração essa possibilidade, mas eu escrevi ele mais pensando ter um prólogo para que a pessoa conhecesse os personagens, conhecesse o mundo. Como é um mundo muito complexo, eu achei interessante eu fazer um prólogo para conhecer os personagens e apresentar a dinâmica do jogo.
Então, eu botei aqui, escolha um tema, comece o roteiro e o planejamento. O tema, como a gente vai escolher o tema? Se você tiver em equipe, ou mesmo se você estiver sozinho, você tem que fazer o brainstorming. O brainstorming, por exemplo, você quer fazer uma visual novel para ganhar dinheiro. Eu não recomendo você fazer uma visual novel para ganhar dinheiro. A visual novel é um super nicho e para você ganhar dinheiro em visual novel, olha, assim, você tem que ir para celular e você tem que conseguir ter um destaque nas lojas de mobile. Você vai ter que pagar para aparecer, senão o seu jogo fica perdido lá naquele negócio. Mas você pode estar dando uma estudada, se esse for o teu objetivo, em Argo Choice e no jogo dessa empresa. Que eles são interessantes, eles devem conseguir isso. Pela quantidade de downloads que eles têm, é impossível que eles não consigam. Então você vai listar os temas. Sei lá, você quer fazer um jogo sobre Harry Potter. Então você vai botar magia e escola. Magia e escola. Você vai querer. Você ainda quer fazer um jogo sobre magia. Você vai botar assim: magia, os personagens adultos. Magia, os personagens na faculdade, né? E tal. Magia, os personagens de 12 anos, 10 anos. Assim, uma coisa mais infantil. Com o objetivo do jogo sendo trabalhar consequências e escolhas. Ou o objetivo do jogo sendo trabalhar planejamento e execução de ação. Para trabalhar a memória executiva, essas coisas. Então, isso aqui você discute com a sua equipe, conversa, tal. Quando eu fui fazer o meu jogo Rabbit Hole, eu tava com a ideia de fazer um jogo inspirado na Alice e ao mesmo tempo que se destoasse disso. E no dia que eu fiz isso, eu vi a Viagem de Chihiro, Castelo Animado. Castelo Animado, ele tem o espantalho, ele tem referência a Mágico de Oz, ele tem referência a Alice. Eu achei assim ele muito rico. Então eu peguei essas coisas de inspiração e fui anotando, até que eu cheguei na ideia de fazer um bar com o nome Rabbit Hole. E eu me desenvolvi em cima disso. Tema, como eu já falei, pode ser por inspiração, por discussão. E eu já falei disso no outro vídeo, né? Dessa vez eu tô mais falando de forma mais expansiva. Eu até entendo se você quiser ficar vendo esse vídeo em momentos diferentes e tal, tudo bem. Mas vai ficar aqui para quem precisar ver, para quem não precisar também. Então, os eventos, fazendo os eventos resumo. Como assim fazendo os eventos? No meu jogo, eu costumo explicar melhor dando exemplo. Então, desculpa por eu estar usando tanto meu jogo. Não é que eu quero que você jogue, ele nem tá pronto ainda. Mas é que eu funciono melhor assim. Então, o que eu fiz pro meu jogo? Eu botei o personagem, né? Eu separei o personagem em cada traço da personalidade deles. Eu fiz isso lá no resumo e tal. Mas esse resumo aqui, o que a gente vai fazer? O resumo é o prólogo. Vamos trabalhar no prólogo. O que vai acontecer no prólogo? O meu prólogo, o que eu pensei? Prólogo, a apresentação dos personagens, a apresentação do mundo onde a princesa vive, a apresentação do como o mundo funciona, mais ou menos, e do conflito. Meu jogo ele tem um conflito principal, que vai ser trabalhado em cada rota de modo parecido, mas diferente, com resultado diferente, com terminações, finalizações diferentes. Então, baseado nisso, desenvolvi meu prólogo. Depois disso, para desenvolver os outros eventos, como eu falei que meu jogo é de rota, eu peguei um personagem e separei o que vai acontecer nesse personagem. No início eu comecei separando isso em quests, porque meu jogo ele é meio que inspirado nessa coisa de RPG, porque eu jogo muito RPG. Mas aí eu resolvi tirar quest por questão de programação. É um jogo muito longo para eu ficar querendo inventar para fazer um negócio sozinha assim, não, eu não sou maluca. Mas eu ainda mantive essa ideia para separar. Então, cada um eu botei o nome. Por exemplo, eu botei escoltar a outra princesa até em casa. E isso era o primeiro capítulo do personagem. O segundo capítulo do personagem era ficar tudo calmo e. Ah, eu não consigo lembrar agora o que era. Era ficar calmo e preparação para o casamento, alguma coisa assim. E o terceiro era onde tudo dava ruim, onde acabava o mundo, digamos assim. E eu fui desenvolvendo, e essa rota ficou com 6 capítulos, sendo que o sexto é o final, o sétimo é o epílogo.
E o 8º documento eu botei as bad ends, essas coisas. Então essa rota ficou com essa quantidade mais ou menos de capítulos. Fazer os eventos. Para não se perder, escreva sua história geral em 30 linhas, mais ou menos. Decida a quantidade de rotas e escreva títulos para os eventos. Na verdade, escreva só títulos, para ficar mais rápido. Você vai se lembrar sobre o que é. Agora, se você realmente tiver dificuldade de se lembrar o que você pensou, faz um resuminho de umas 3 linhas do lado do título do seu evento, para que você possa trabalhar e elaborar isso depois. E se você achar... Uma coisa que eu tenho que dar dica para vocês, assim, não fique revisando eternamente o projeto de vocês. Eu sei que vai dar vontade de mudar muita coisa, principalmente quando a gente vai revisar depois. Mas a gente fica nisso, a gente fica preso nisso, né? Ele delimite uma quantidade de vezes. Eu delimitei para mim 3 vezes. Eu estou fazendo agora a última revisão para revisar erro de português mesmo, que eu quero melhorar, e erros de plot, caso tenha. E eu já estou fazendo o glossário também, que é muito importante. E o planejamento, documentar o jogo. Por que documentar o jogo? Eu expliquei lá no outro. Se você estiver trabalhando na equipe, todo mundo sabe o que está acontecendo, todo mundo sabe onde você quer chegar e tal, né? E o planejamento rápido, você não precisa documentar minuciosamente, você escreve um pouquinho o que vai acontecer aqui, o que vai acontecer ali, escolhe quais CGs você... E eu já falei disso antes. Para terminar, eu quero mostrar a estrutura de um jogo, que é ADV, Adventure. E nesse jogo aqui parece que é uma rota única, porque a personagem está aqui presa nesse mundo, e para ela sair ela tem que encher aquela jarrinha que aparece no canto superior esquerdo da tela. E ela faz isso visitando os personagens. E conforme ela for visitando os personagens, ela vai ganhando ponto. E aí sim, lá no final do jogo, ela vai ver qual personagem que vai ficar com ela, digamos assim. Mas enquanto isso acontece muita coisa, você já pode dizer que nesse jogo Alice, ela já fica com os personagens bem antes do final do jogo. É um jogo bem interessante. E o mapa desse jogo é sensacional. Sabe, mapa de visual novel é interessante que seja assim. Geralmente costuma ser assim. Essa coisa de setinha é muito mais... Amor Doce, jogo de navegador, porque eles têm a intenção de te deixar meio mais tempo ali jogando. Então, por isso eles pensam. Ou te deixar confuso, como um do João Cláudio. Então, em resumo, né? É isso. Espero que isso seja útil. Talvez tenha ficado muito extenso, né? Então, gente, é isso. Tchau. Até a próxima. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Não esqueça de dar o seu like se você gostou, se inscrever se foi interessante. Bye, bye.